Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à oitava jornada, à antevisão da oitava jornada, clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, um jogo que promete ser escaldante, como todos vocês sabem. É um jogo que promete porque é um histórico muito grande entre estas duas equipas, são dois verdadeiros rivais de longa data. E o Benfica com o novo treinador José Mourinho, que ainda já teve um papel preponderante no Futebol Clube do Porto, é detentor de conquistas europeias no clube azul e branco, portanto acho que ele vai ser recebido com muitos insultos e assobios no Estádio do Dragão, principalmente por algumas coisas que ele tem dito nas últimas conferências, mas de qualquer das formas, sendo treinador do Benfica, eu acredito que ele seria sempre insultado. O Benfica vem de certa forma em crescendo, principalmente depois deste jogo contra o Chelsea, que acabou por ter alguns pontos positivos, principalmente pela maneira como a equipa conseguiu ter intensidade, disponibilidade física e entre ajuda defensiva. Demonstrou também uma transição defensiva melhor do que o que já estava a demonstrar, principalmente nos jogadores Enzo e Rios, bastante rápidos a recuperar a sua posição e a descansarem só na sua posição. Contudo, aquele empate no último minuto contra o Rio Ave, principalmente, deitou um bocado logo abaixo as esperanças que os adeptos benfiquistas tinham em relação ao Mourinho e, parecendo que não, a confiança no emblema das águias não está no seu esplendor, na verdade. Vai ser sempre um jogo complicado. Eu atribuo o favoritismo ao Porto, não dizendo que o Porto tem a necessidade de ganhar, porque tudo pode acontecer nos clássicos. O Benfica tem equipa para disputar o jogo. Acho que é a equipa, por exemplo, que vai propor mais dificuldades no aspecto pelo menos físico no meio campo. Prevejo que seja uma grande batalha entre o Barrenechea, o Rios, o Fraol, o Gabri Veiga, o próprio Osnos, que é um jogador que não se cansa, é incansável. Vai ser o Alan Varela está numa grande forma. Acredito que será um grande jogo a todos os níveis, mas que o Porto, como está rotinado e está mais rotinado, tem mais mecânicas, tem mais ideias, tem mais trabalho. E tem uma coisa que eu acho importante que o treinador do Porto relativizou, mas eu acho que é muito importante, que é o simples facto do Porto, o Farioli, poder bater o seu próprio recorde. Já está no seu recorde de vitórias iniciais, mas pode bater o recorde do clube do máximo de vitórias feitas no início da época. E acho que esta equipa, principalmente como está a suceder a uma época onde o Porto veio de uma desconfiança enorme e de uns resultados muito maus e de uma desunião dos adeptos, esta equipa é a verdadeira razão pela qual os adeptos estão de volta a estarem unidos e sentem que podem voltar às conquistas, e isso é algo que nós devemos a esta equipa, e esta equipa merecia ser premiada pelo menos e ficar na história do Futebol Clube do Porto como a equipa que teve mais vitórias no arranque da época. Lançando assim o jogo, vamos agora então passar às análises de vídeo, pessoal. Antes então de passarmos às análises de vídeo, vamos falar um pouquinho dos 11. Acho que não vão haver surpresas de parte a parte. O Porto vai jogar com o 11 mais forte, na minha opinião, com Diogo Costa na baliza, Kivior e Bednarek como centrais. Dizendo aqui só uma coisa, acho que o Neuen Pérez, se não tivesse lesionado, acredito que seria a opção com o Bednarek, os dois a fazer dupla de centrais e o Kivior como defesa esquerda. Mas como não há Neuen Pérez, acho que o Francisco Moura vai assumir a titularidade, até porque tem estado relativamente bem e a ganhar os minutos depois da lesão. O Alan Varela a meio campo, com o Gabri Veiga e o Fraol, a lateral direito o Alberto, na direita, a extremo direito o PP, na frente Samu, na esquerda Borja. Acho que não há muita conversa em termos do 11, não há assim muitas dúvidas, não há, na minha opinião, acho que são estes jogadores que têm que ir a campo, estão mais disponíveis, estão mais frescos, foram os jogadores que mais descansaram na quinta-feira. Isso também demonstra qual é que é a intenção do treinador para o 11 titular. Na equipa do Pavlidis, na equipa do Benfica, desculpem. Então o ponta-lança o Pavlidis, na esquerda em princípio vai jogar o Sudakov, na direita o Luque Bacchio, tem tido bastante impacto na equipa do Benfica. O Richard Rios, o Osnes como médio centros, o Enzo como médio, o Enzo Barrenechea como médio defensivo, o António Silva e Otamendi, ou Tomás Araújo e Otamendi, até porque o António Silva está meio tocado, é dúvida. Na baliza Turbino, na lateral direita Dedic e lateral esquerda Dal. E vamos começar por explorar onde é que o Porto pode começar por ferir o Benfica, e eu acho que é muito importante, isto é muito importante mesmo. Defensivamente, os laterais do Benfica acho que comprometem um pouco, tanto o Dedic como o Dal.
defensivamente não são laterais que chamem muita atenção. E são laterais que por vezes cometem erros e não são fortes fisicamente e não são altos. E, ou seja, ofensivamente complementam muito até o extremo, sabem jogar por dentro, por fora, sabem cruzar. Apesar do Dal não ter velocidade para ser um lateral de topo ou um para um ofensivo, consegue ajudar e muito a equipa através da sua inteligência, através de alguns movimentos interiores que faz e tudo mais. Contudo, acho que as debilidades defensivas dos laterais podem ser exploradas principalmente porque o Porto tem dois extremos bastante rápidos e fortes num para um ofensivo que se chamam Borja e PP, e pode começar por aí o problema do Benfica. Acho que o Otamendi, por exemplo, quando acompanha o movimento dos avançados, quando os avançados vêm em apoio, também é criada ali uma cratera na defesa do Benfica, e se jogar António Silva e Otamendi, nenhum dos jogadores é propriamente rápido para fazer a dobra. Acho que isso pode ser aproveitado com o movimento de ruptura ao mesmo tempo do movimento de apoio do Samu. Por exemplo, o Frol está a atacar esse espaço criado pelo Otamendi quando acompanha o Samu. Vamos acompanhar isso aqui na borda para vocês verem. O Samu vem buscar a bola, por exemplo, e o Otamendi, eles vão estar mais subidos, não é? Mas o Porto vem buscar a bola, o Otamendi acompanha, e neste movimento, se o Frol fizer um movimento de ruptura, o Varela mete a bola ali, pode ser por aqui também que o Porto consiga encontrar espaços. Mas se o Porto for igual a si mesmo, manter os níveis de intensidade, o Porto é favorito, mas vale o que vale, porque o Benfica tem boas armas, também tem algo a provar, não é? É uma equipa que tem algo a provar e precisa de de índices de confiança mais elevados, e esta vitória pode trazer aquilo que o Benfica precisa. Se bem que também pode acontecer o contrário, que é que se o Porto ganhar, o Benfica pode ficar com 7 pontos de distância. Longe de mim dizer que já estão afastados do título, porque o Porto e outras equipas já recuperaram esses pontos e até mais tarde do campeonato. Portanto, vale o que vale. O Sporting o ano passado também levava uma vantagem enorme quando o Amorim estava no comando, e depois o Amorim foi para o United e o Sporting teve muitas dificuldades. Portanto, cada campeonato é um campeonato, cada momento é um momento, cada equipa é uma equipa, e tem que se viver dia a dia com os pés assentes na terra para não criar expectativas demasiado elevadas. Mas de momento a equipa do Porto é a melhor equipa a praticar futebol em Portugal, e isso não há dúvidas. Vamos passar então para a análise em vídeo, pessoal. Vamos começar aqui. Eu vou deixar os vídeos contra o Chelsea para o final. E vocês já sabem, se chegarem ao final dos vídeos da Liga NOS e tiver cortado, da Liga NOS não, na Liga BetClick, se tiver cortado, vocês vão ao Twitter e vejam o vídeo por inteiro, porque lá não tem cortes. Já sabem que mais tarde vai haver o Patreon para vocês poderem ter acesso aos vídeos sem cortes, sem copyright, sem problema nenhum. Reparem bem aqui, desde que o Mourinho pegou na equipa, nós não conseguimos ter acesso às imagens de Gil Vicente, não conseguimos. Mesmo estas imagens, vocês veem que é uma câmara alternativa. O Benfica TV não dá permissões para certos programas de scouting e tudo. Ou seja, é complicado de acessar as imagens do Benfica quando joga em casa. Eu trouxe aquilo que eu consegui arranjar para vocês, maltinha. Reparem bem aqui na facilidade que o Benfica tem em dar em marcações individuais. Ou seja, o José Mourinho gosta de defender no bloco alto com marcações individuais, com pressão homem a homem. Apesar de ser um treinador pragmático quando está a defender em bloco baixo, que acredita muito na defesa à zona, a defender alto e a pressionar alto para recuperar o mais rápido possível, está a dar marcações individuais aos seus jogadores. Aqui é um momento que nós conseguimos ver a transição defensiva do Benfica, que é algo que tem vindo a melhorar, principalmente no jogo do Chelsea, isso fica o mais visível. E como foi um jogo de terça-feira, acredito que a equipa também esteja fresca do Benfica e que vai ter capacidade para fazer isso. Agora não sei, o Porto pondo o jogo na intensidade que quer pôr, não sei se o Benfica vai conseguir cumprir com o jogo todo em termos físicos. Reparem aqui como o guarda-redes do Vila de Conde do Rio Ave encontrou o lateral direito, que era o homem livre nesta situação de pressão. O espaço que o meio-campo do Benfica estava a dar ali naquele frame, mas o Vila de Conde até acabou por ir por outra zona. Mas só para dizer que neste jogo, que acho que foi o segundo do Mourinho, se não estou em erro, sim, já ficou expostas algumas debilidades da equipa. Reparem aqui no Ausnes já baixar para fazer a linha de 5, mas há uma curiosidade para isto acontecer, e vocês tentem perceber porque é que ele salta da linha defensiva para a linha do meio campo. A bola, quando está totalmente no lado direito do Rio Ave, o Ausnes, que é o médio centro pelo lado esquerdo, tem a intenção de se meter no meio dos centrais
para fazer a dobra ao lateral esquerdo, neste caso, que são fracos defensivamente. E agora repara, ele quando vê que a bola vai bascular para o outro lado, ele começa a subir e salta da linha defensiva, transformando a linha defensiva de 5 para 4. Isto é algo que também vamos ver, e não baixa só o Osnos, baixa o Rios, principalmente no jogo do Chelsea viu-se muito isso, do Chelsea, do Rios baixar muito para a linha dos centrais, às vezes numa pressão homem a homem contra o Enzo Fernandes. Os primeiros 20 minutos José Mourinho disse para o Richard Rios defender o Enzo Fernandes pelo campo todo e depois parou. Mas voltando aqui ao jogo do Rio Ave, peço desculpa por termos viajado até Londres, mas às vezes acontece isso quando estás com muita coisa na cabeça. Reparem aqui na capacidade que o Benfica teve de se juntar as linhas todas para tentar recuperar a bola só naquele bocado do campo. Ou seja, é uma equipa que já demonstra algumas ideias diferentes, já demonstra algumas coisas positivas, mas são coisas soltas, não é um fio de jogo condutivo, ou seja, condutor, ou seja, tanto vemos aqui uma coisa boa, como a seguir já vimos uma ação não tão boa. E este golo no final do jogo, acho que, pronto, é como eu estava a dizer, mexeu muito com os níveis de confiança já do treinador Mourinho, que ainda acabou de chegar e no segundo jogo acabou logo por ter um empate. Acaba por ser complicado de lidar sempre. Voltamos então agora aqui ao segundo vídeo, que é a organização ofensiva contra o Vila do Conde. Aqui vemos uma construção a 2+3, eu não incluo o Turbino nessa construção porque o Turbino é um guarda-redes que tem dificuldades na primeira fase de construção, na minha opinião. Acho que é aquele fator que o vai levar para já não ser um guarda-redes grande, principalmente no futebol moderno, onde os guarda-redes são muito participativos. Reparem aqui no movimento de ruptura do jogador do Benfica, o Ivanovic, quando está a jogar procura muito esta ruptura na esquerda, a escape à esquerda do campo, nos ombros da defesa. Reparem aqui o Enzo Barrenechea a baixar para construir no meio dos centrais. Isto também é algo que se vê muito, é uma mecânica que se vê muito. Acho que o Porto tem que condicionar ao máximo a jogar o Barrenechea, ou seja, ou o Gabri Veiga ou o Froholt, mas eu punha principalmente o Froholt em cima do Barrenechea, para o Barrenechea não se conseguir virar, não conseguir escanear, não conseguir jogar de frente, principalmente com espaço, porque o Barrenechea pode ter alguns problemas em termos de velocidade, não ser propriamente o jogador mais ágil ou veloz do mundo, mas em termos de passe é um jogador muito competente e que leva o futebol do Benfica, na minha opinião. Aqui o Benfica conseguiu descobrir muito bem o espaço no meio campo de Vila do Conde. O problema está é que, mesmo tendo espaço, o Benfica não consegue capitalizar em cima desse espaço. Isso é algo que se nota muito, é algo que se sente no futebol do Benfica. Na minha opinião, é uma equipa que começa muito de novo, volta muitas vezes aos centrais, chega ao último terço. Neste lance que vamos ver aqui, o Richard Rios recorre muitas vezes ou algumas vezes ao remate fora da área, mas não tem tido sucesso, ou seja, são remates intermitentes que não levam sempre perigo, não levam impacto, e acaba por não se tornar uma arma do Benfica. Poderia ser uma arma do Benfica, mas o remate dele não é consistente o suficiente para ser uma arma do Benfica. E é como eu estava a dizer antes de continuar aqui neste movimento de ruptura do Osnos, que é um jogador que faz tudo bem no campo. É uma equipa que começa muito nova, é uma equipa que quando apanha o bloco compacto do adversário não consegue ter ideias para desdobrá-lo. É uma equipa que esforça muito, pensa muito as jogadas, as coisas não saem de forma fluida, não têm flow, e quando as coisas não têm flow e saem tudo de forma quase que trituradas, massacradas, é difícil de ter qualidade, na minha opinião. Tipo, qualidade no sentido para ser campeão tem qualidade, mas é momentânea, não é qualidade de forma consistente. Aqui o Pavlidis faz muitas vezes este movimento de apoio e de se associar com os colegas para jogarem de frente, para criar espaço nas costas. É um dos avançados que eu gosto mais de ver, e mesmo no Benfica dos últimos anos é um dos meus avançados preferidos. Acho que é muito completo e muito inteligente. Reparem aqui na capacidade que ele teve de perceber que a lateral direita do Benfica precisava de um movimento de apoio, de fazer um terceiro homem para formar o triângulo, e ele fez isso. Reparem, é como aqui vocês conseguem ver que o Ivanovic, foi o Sudakov, acho que foi o Sudakov, formou o triângulo com o Osnos e com o Dal. Isto é algo que também vemos muitas triangulações nas laterais do campo nas equipas de Mourinho. Aqui o Pavlidis esteve outra vez muito bem de apoio, depois dado calcanhar no Richard Rios. Pena que o Richard Rios parece que ainda não está na melhor. Deixa-me meter isto a full screen. Não está na melhor frequência com a equipa, parece que não está alinhado.
nos mesmos artes da equipa. Basicamente acho que é isso. Parece que é um jogador que está desincronizado. Não há muito a dizer. Eu já não lhe atribuía muita qualidade e dizia que ele não valia o dinheiro antes dele assinar, mas eu nunca pensei que fosse ser tão mau como está a ser agora. Reparem, jogadas bem desenhadas do Benfica, temos jogadas bonitas, jogadas de pé para pé, mas é tudo de forma inconsistente e intermitente. Aqui o que nós vemos, o Barrenechea é a baixar para o meio dos centrais, a construir a 3 e a dar muita segurança à equipa, porque ele, lá está, através da sua qualidade de passe, consegue ligar muito bem o setor de defesa a meio campo e o setor de defesa a ataque quando são passos longos. Reparem, o Dedic faz muito este movimento, que é passe na diagonal para o Luque Bacchio e depois faz um movimento de ruptura retilíneo. Isto faz o quê? Atrai o extremo adversário, cria espaço para o Luque Bacchio depois por poder progredir com bola e conduzir. Dizer que o Luque Bacchio é um jogador a ter cuidado, acho que é um jogador que pode causar problemas ao Porto através da força física, da velocidade, do remate fora da área, da irreverência, e o Porto tem que ter um cuidado redobrado em relação a esse jogador, mas ao mesmo tempo o Porto já tem que seja o adversário, que muitas vezes eu vejo o Borja e o PP com uma entreajuda tão grande que estão ao mesmo nível dos laterais quando estamos a defender em bloco baixo. Aqui mais um lance onde o Pavlidis se nota que tem muita capacidade de se associar e é muito inteligente e utiliza toda a sua técnica de passe para conseguir associar as jogadas do Benfica, e acho que o Benfica é um Benfica superior com o Pavlidis, na minha opinião. Isto às vezes ainda se duvida, vai jogar o Ivanovic, vai jogar o Pavlidis. Eu quando me contrataram o Ivanovic, eu pensei que ia ser para jogar ao mesmo tempo do Pavlidis num 4-4-2, mas ao mesmo tempo não sei, não consigo perceber bem para que é que contrataram o Ivanovic com o Pavlidis na equipe. Reparem aqui no triângulo formado desta vez por Osnes, o Osnes estava a jogar na direita neste jogo, Rios e Dedic, se não estou em erro, sim, é o do Dedic, número 17. E a triangulação a funcionar bem até ao momento do último passe. Aqui o que nós vemos é uma permuta entre o Dal e o Sudakov, ou seja, o Sudakov baixa para quê? Para a equipa conseguir utilizar a sua técnica, a sua criatividade, a sua qualidade de passe para na construção encontrar espaços mais facilmente, e o Dal utiliza o espaço que basicamente é deixado pelo movimento de apoio do Sudakov. Nós conseguimos ver aqui dois movimentos de ruptura em simultâneo. Parece até que os jogadores do Benfica estavam a fazer o mesmo movimento, o Ivanovic e o Pavlidis, e acho que essa falta de química entre os dois também é um motivo que não os levou a ter sucesso no 4-4-2. Mas acho que isso é trabalho de casa, é trabalho do treinador, porque o treinador é que deve manter essa sinergia. Reparem bem aqui nesta troca, o Sudakov é que está mais atrás e o Dal é que está mais aberto na linha, permitindo ao Sudakov jogar quase como um médio centro naquela situação e participar mais em apoios interiores na primeira e na segunda fase. Aqui está mais um exemplo onde vocês conseguem ver o Rios a puxar para dentro e, através de puxar para dentro, utilizar o remate fora da área, mas é algo que não tem dado nenhum perigo ao Benfica. O Dal aqui neste frame que vimos, através da condução, conseguiu levar a bola para espaços interiores, levando até ao Barrenechea, que consegue construir com bastante espaço. Acho que as equipas que queiram dar dificuldade ao Benfica é retirem espaço ao Enzo Barrenechea na primeira fase de construção, e vocês vão ver o Benfica apertado. Acho que passa muito por aí, e aproveitar o espaço nas costas deixado por Dedic e Dal, que não são laterais nada bons defensivamente, e o segredo do jogo passa por aí. Reparem aqui neste movimento do Dal, é neste aspecto que eu vos digo que o Dal é um lateral muito completo ofensivamente e é muito bom jogador, faz lembrar um jogador de futsal, sabe aquilo que está a fazer no campo, parece que entende bem o espaço onde pode fazer os movimentos de ruptura. Outra vez um exemplo onde vocês conseguem ver o Sudakov por dentro e o Dal por fora. Outra vez o Sudakov está aqui quase como número 10, ou seja, ele começa na esquerda mas ele joga no meio. Quem dá a largura do outro lado, desse mesmo lado, é o Dal, como vocês podem ver. O Richard Rios aposto que vai fazer um bom jogo contra o Porto, porque ele nos jogos grandes, já contra o Sporting, fez um bom jogo. São jogos de duelo, jogos físicos, jogos de batalha, onde ele consegue ter mais destaque e ter mais preponderância. Portanto, eu acredito que vai ser um bom jogo para o Rios. Até se, por exemplo, se o Porto estiver a jogar em ataque posicional, o Rios vai ter muito mais espaço para progredir com bola do que ao normal, e o Benfica, eu acredito que até pode jogar num bloco médio à procura de um erro do Porto para poder nas transições ferir o Porto,
se bem que aproveitando a velocidade do Luque claro. Ehm, Portanto, é um Benfica que se sente mais confortável, na minha opinião, sem bola, como aconteceu com o Chelsea, do que quando tem que assumir o jogo por completo. Não é uma equipa, na minha opinião, que seja completamente perigosa. Acho, por exemplo, o Sporting mais perigoso nesse aspecto de ataque posicional. O que nós vemos também é uma alternância entre o Richard Rios e o Barrenechea, mas isto é aqui neste jogo no ABS, a participarem na primeira fase de construção, porque depois agora aqui contra o Chelsea já vemos coisas mais bem definidas no jogo do José Mourinho no Benfica, como por exemplo o construtor de jogo recuado é sempre o Barrenechea, o Enzo, o Richard Rios só participa na segunda fase de construção, quando a bola já entra no Enzo, aí sim o Rios vai tentar ligar com o Enzo, até lá o Rios não vai buscar a bola aos centrais como andava a fazer com o Bruno Lage. Isso é uma mudança também que eu já reparei no jogo do Benfica desde que está lá o José Mourinho. Neste lance aqui digo que o melhor jogador do Benfica, na minha opinião, é o Sudakov, é um craque, tem criatividade, tem magia, tem qualidade para conseguir decidir qualquer jogo e acho que é o jogador a ter mais cuidado no clássico.